A teoria se inicia quando Sung Jinwoo estava prestes a fazer a quest de mudança de trabalho. Antes de entrar na dungeon, o Sung faz as missões diárias, porque ele achava que terminaria em pouco tempo. O Sung entra na dungeon e luta contra muitos cavaleiros e enfrenta o Igris. O Sung consegue derrotar o Igris com muita dificuldade e após derrotar o Igris, o Sung pensa que a quest de mudança de trabalho já tinha acabado, mas de repente aparece um contador na frente dele, e o Sung percebe que a quest só tinha começado. De repente dezenas de cavaleiros apareciam e a cada segundo a quantidade de cavaleiros aumentava, colocando pressão no Sung, que não consegue aguentar a quantidade de inimigos e acaba morrendo. O Sung estava em um lugar vazio. O Sung começa a falar sozinho: mas que merda, de novo estou nessa situação, parece que eu sempre vou continuar um fraco. Se eu soubesse que seria tão difícil, eu treinava ainda mais. Como será que a minha irmã vai ficar com o meu desaparecimento? Pelo menos ela vai ter o dinheiro que tá. Aparece uma mensagem do sistema na frente do Sung. O Sung lê o que estava escrito: fim de jogo. O Sung fala: então esse sistema realmente considera a minha vida como se fosse um jogo? A mensagem do sistema muda: o jogador deseja ter a chance de recomeçar, sim ou não? O Sung fica sem reação ao ver aquela mensagem e ele volta a falar sozinho: o que, como assim recomeçar? O sistema vai me reviver de novo? O que ele pretende fazendo isso? Já é a segunda vez que ele faz isso, mas eu acho que devo aceitar. Eu não posso deixar a minha irmã sozinha. O Sung aperta na opção de sim. Logo em seguida o Sung sente o seu corpo ficando cada vez mais fraco e sua vista escura, como se fosse desmaiar. O Sung escuta uma sirene de ambulância muito alta, como se estivesse do seu lado. Mas ele não pensa muito sobre isso, já que logo em seguida ele perde a consciência. O Sung tem flash de memórias de um garoto de cabelos pretos com pequenos detalhes verdes. Ele estava sofrendo bullying de um grupo de valentões. Um garoto loiro que parecia ser o líder do grupo de valentões. O garoto loiro fala: sabe, Deku, se você realmente quer ter uma individualidade, só você nascer de novo. O garoto coloca um sorriso no rosto e continua falando: então morra, seu lixo sem individualidade. Após falar, ele vai embora dando risada. O Sung tem outro flash de memória e ver o garoto que estava sofrendo bullying em cima de um prédio. No momento que ele iria pular, o Sung acorda. Ele começa a olhar para os lados, se perguntando o que era aquele sonho e quem era aquele garoto. O Sung se levanta e arranca os equipamentos que monitoravam os seus batimentos cardíacos e vai na direção de uma janela e percebe que ele estava em uma cidade estranha. O Sung pensa: que lugar esse? Não parece ser a Coreia. Espera, o meu corpo, ele está estranho, até parece com o meu corpo antes daquela dungeon dupla. Será que eu voltei no tempo ou algo do tipo? Logo em seguida uma enfermeira abre a porta do quarto de uma vez, que chama a atenção do Sung, que vê o rosto da enfermeira, que parecia um pouco desesperada. Mas ao ver o Sung em pé do lado da janela, ela se acalma um pouco e vai até o Sung e pega devagar no seu braço e começa a puxá-lo na direção da cama. E a enfermeira fala: senhor Midoriya, você acabou de acordar depois de ficar em coma por 3 semanas, o senhor não pode sair por aí andando. O Sung fica muito confuso e pensa: pera, do que diabos ela tá falando? Midoriya. O Sung solta o seu braço do braço da enfermeira e corre na direção do banheiro, e olha o seu rosto no espelho e vê o rosto do garoto que estava sofrendo bullying no seu sonho. O Sung se lembra do barulho de sirene que ele havia escutado um tempo atrás, e pensa: então era isso que o sistema quis dizer com recomeçar, assumir a vida de outra pessoa e viver no lugar dela. Isso soa um pouco doentio, mas acho que não tenho mais o que fazer. Sung suspira: eu vou fingir que perdi as memórias, e assim eu posso saber mais sobre onde eu estou e mais sobre esse garoto que eu assumi o corpo. Em poucos segundos a enfermeira vai até o Sung e novamente o leva para a cama. Um tempo depois o médico aparece e faz vários testes no Sung, e o Sung finge que tinha perdido as memórias. Quando o médico estava indo embora do quarto, o Sung fala: tem algum problema se eu começar a fazer exercícios? O médico responde: bom, o seu corpo ficou muito tempo parado, eu acho melhor você descansar primeiro e depois começar a fazer exercícios. Após falar isso, o médico vai embora. O Sung suspira e pensa: eu entendo que o meu corpo precisa descansar, mas parece que o sistema não. Ele termina o pensamento olhando para uma mensagem do sistema que mostrava a quest diária. Após 30 minutos o Sung fica sozinho. Todas as enfermeiras que cuidavam dele estavam fazendo uma pausa e o Sung começa a fazer os exercícios. O Sung termina as flexões abdominais e os agachamentos, mas na parte de correr, seria um pouco problemático, já que ele só podia sair quando ele recebesse alta. O Sung sai escondido por uma janela no primeiro andar. O Sung faz essa rotina por várias semanas, e sempre no final, quando ele vai receber a recompensa, ele escolhe os 3 pontos extras, assim ele ficaria mais
mais forte mais rápido. Nesse meio tempo Sung descobriu mais coisas sobre aquele garoto. Izuku Midoriya ele descobriu sobre o mundo e sobre as individualidades, e que o Izuku não tinha individualidade. O Sung estava um pouco curioso. Se ele conseguisse uma chave para criar uma dungeon, ela seria criada. Então no final das missões diárias o Sung escolhe uma caixa aleatória, e ao abrir o Sung recebe uma espada. Ele pensa, não era o que eu queria, mas mesmo assim vai ser útil. O Sung guarda a espada no seu inventário. No dia seguinte o Sung novamente faz as missões diárias e na recompensa ele novamente escolhe a caixa aleatória e o Sung recebeu uma chave de dungeon. O Sung estranha já que na chave dizia que podia usar em qualquer lugar, mas ele ignora. Ele coloca um sorriso no rosto e fala sozinho, parece que eu tenho chance de me vingar daqueles cavaleiros. Sem perder tempo o Sung usa a chave e abre uma dungeon. Após entrar na dungeon, pega a espada que estava no seu inventário e começa a andar. Após um tempo andando o primeiro monstro aparece. Era um lobo vermelho. O Sung acha aquele lobo muito familiar. Aquele lobo era do mesmo tipo que apareceu na primeira dungeon que ele criou. Ele se pergunta se o sistema estava fazendo Sung repetir passo a passo o que aconteceu no passado para ele recuperar os seus poderes. Mas o Sung deixa tudo isso de lado e avança no lobo, e o lobo faz o mesmo. O Sung puxa sua espada e com um golpe certeiro e com a sua força que ele adquiriu nos pontos extras o Sung parte o lobo ao meio. Após matar o lobo o Sung olha para a espada coberta de sangue do lobo e coloca um sorriso, demonstrando que estava satisfeito com aquela força que ele conseguiu. O Sung continua andando e continuava matando lobos vermelhos. Depois de muito tempo o nível do Sung não subia mais. O Sung pensa, bom, eu já aproveitei ao máximo dessa dungeon, e agora, tá na hora do boss, eu acho que devo acabar logo com isso. Após pensar isso o Sung coloca a sua espada no inventário já que ela seria inútil, já que só teria efeito a força bruta contra o boss, porque a espada estava muito gasta e sem fio. O Sung vai na direção de onde o boss estava. No exato momento que o Sung entrou no lugar onde o boss estava, o boss o ataca. O Sung desvia se jogando para o lado. E pensa, ele parece mais rápido do que a última vez que eu o enfrentei, mas não importa, eu vou quebrar o pescoço dessa cobra maldita. Após pensar isso o Sung avança no boss, mas o boss acerta um golpe em alta velocidade no Sung que o mesmo não consegue se esquivar. Sem escolhas o Sung coloca os braços na frente do seu corpo para se defender, e logo em seguida é jogado em alta velocidade em direção da parede. O Sung se levanta com um pouco de dificuldade e fala, sua cobra maldita, eu vou acabar com isso agora. O Sung corre na direção do boss e puxa a sua espada e arremessa na boca do boss e o mesmo engole. A espada corta a boca e a garganta do boss e o mesmo começa a cuspir sangue. O Sung aproveita da situação e pula no pescoço e começa a apertar com toda a sua força até que ele finalmente mata o boss. Logo em seguida o Sung se senta no chão recuperando o fôlego da luta. Logo em seguida aparece uma mensagem do sistema mostrando as recompensas que ele recebeu após matar o boss. Resistência a veneno à adaga presa de Hazaka, e uma outra mensagem, o jogador deseja obter a recompensa extra. O Sung fica confuso ao saber que aquela dungeon tinha uma recompensa extra. O Sung aperta em sim, e ele recebeu 2 pedras de runa. O Sung lê a descrição das duas e elas dizem uma runa de furtividade e a outra dizia runa de arrancada. O Sung coloca um sorriso no rosto e fala, parece que esse sistema quer que eu recupere os meus poderes o mais rápido possível. O Sung destrói as 2 runas e absorve as 2 habilidades. Após fazer isso ele vai embora da dungeon. Alguns meses se passaram e o Sung continuou treinando, mas estava chegando o dia que aconteceria o teste para entrar na UA. O Sung não tinha muitos motivos para entrar na UA, mas como aquilo seria útil para saber mais sobre os heróis, e também se ele se tornasse famoso receberia muito dinheiro para viajar o mundo e encontrar alguma maneira de voltar para a Coreia e ver a sua irmã.